No começo desse mês me propus a fazer um Veda, né, que são vídeos todos os dias no mês de agosto, e eu pedi perguntas para vocês. Hoje eu quero responder algumas que tem a ver com escrita, mas antes de entrar nesse tópico, que tem a ver também um pouco com isso, eu quero comentar um vídeo que foi ao ar ontem do Mamãe Falei, né, do Arthur, falando sobre um curso de Harry Potter na USP. Uns tempos atrás eu fiz um comentário aqui falando que eu até simpatizava com o Arthur, que ele não me parecia uma má pessoa, e várias pessoas vieram comentar aqui: nossa, tá louco, cara, esse cara é um babaca, esse cara é um escroto. Eu não entendi tanto assim no momento, porque eu nunca acompanhei muito o canal dele, mas eu passei a ver outros vídeos daquele ponto em diante, e a impressão que eu tenho particularmente é que ele tem radicalizado o discurso dele, porque agora ele é candidato a deputado, então acho que ele tem força da tinta para atrair para o eleitorado dele os bolsominions, os olavetes, os nandominions, ou seja, ele quer atrair essa ala conservadora para votar nele. Então eu tenho percebido que ele tem radicalizado em algum discurso ali que não faz muito sentido, que não é tão liberal quanto ele pensa que é, justamente para rebanhar votos. Então ele fez umas críticas que não tinham sentido nenhum, realmente não tem sentido nenhum. Ele criticou a Unicamp por usar uma letra da música dos Racionais, e ali ele demonstrou claramente que ele não conseguiu entender a letra, que ele não tem capacidade interpretativa para isso, ou foi mal intencionado. E depois ele criticou uma oficina de Siririca na USP também, no curso de medicina, né? Como eu disse, para mim, se fosse uma oficina de Siririca num curso de geografia, por exemplo, talvez não fizesse sentido, mas no curso de medicina, na área de saúde, não me parece nada absurdo, né? Talvez o nome tenha sido chamativo, né? Justamente para poder também talvez tirar um sarro, mas não sei. Não sei se vocês já viram um filme chamado Patch Adams, O Amor é Contagioso, que é um homem que resolve fazer medicina, e ele é muito engraçado, ele é muito subversivo, e ele é chamado para organizar um simpósio de ginecologia, e ele faz uma vagina gigante onde os médicos têm que entrar ali, né? E ele escandaliza todo mundo. Então eu acho que o senso de humor, você ter essa liberdade dentro de um campo tão sério quanto a medicina, talvez seja benéfico, né, para os profissionais, para serem mais humanos, para pensarem nos outros também com maior humanidade. E agora ele está criticando essa oficina de Harry Potter, né, esse curso de Harry Potter da USP, falando que está gastando dinheiro público com esse tipo de besteira, não sei o quê. E é um curso de Harry Potter no departamento de letras. Então a visão do Arthur é muito elitista, né? É o tipo de pessoa que acha que tem alta cultura, que no curso de letras só pode debater Camões, só pode debater Fernando Pessoa, só pode debater Machado de Assis. E, na verdade, o que você vê na área de letras, e eu acho que em vários outros campos, é uma tentativa de se aproximar ao discurso corrente, né? Ao que se publica hoje em dia, ao que se faz na literatura. Quando eu fiz minha pós de literatura, por exemplo, a gente estudou numa disciplinas lá o teatro de revista, né, que era o carnavalesco, né, como uma linguagem teatral, com o circo, com a comédia, com a chanchada. E isso influenciou muito, por exemplo, programas de televisão, né, como o Zorra Total, como a Praça é Nossa. Então você pode estudar cultura de massa, você pode estudar linguagem popular na literatura, você pode estudar autores populares, você pode estudar o folhetim, por exemplo, que foi o romance popular no século XIX, você pode estudar romances de banca de revista, porque isso revela não apenas a nossa cultura, não apenas aquilo que a gente consome, não apenas aquilo que a gente compõe nessa época, como também revela as estruturas narrativas desse tipo de literatura. Então você compreender o Harry Potter, por exemplo, vai permitir que você compreenda toda uma estrutura narrativa que é usada no cinema, que é a jornada do herói, que é muito usada por escritores, não apenas de literatura de massa, mas também por autores literários. Há toda uma estrutura, toda uma composição literária para formar esse tipo de histórias, há toda uma sequência de fatos e de eventos, de elementos numa história como essa. Então eu imagino que um curso como esse vai permitir com que quem frequente esse curso entenda essa composição, entenda como essa história é montada e que reflete não apenas a literatura, como o cinema também, como várias outras narrativas que a gente utiliza, né? Contos populares, contos de fada. Então a crítica do Arthur em relação a isso é totalmente descabida. É alguém que claramente não entende nada de literatura. A crítica que ele fez aos Racionais, por exemplo, a música dos Racionais, é uma coisa assim primária, é algo assim de alguém que não dedicou nenhum tipo de esforço interpretativo, e eu acho que essa crítica também que ele está fazendo no curso de Harry Potter demonstra isso. É alguém que tem uma visão totalmente elitista da sociedade, e depois ele diz que a crítica não é ao curso, mas a crítica é ao modelo universitário, que ele quer privatizar as universidades, ele quer que seja outro modelo, e eu acho que isso também é mais elitista ainda, né? O modelo que ele pensa de universidade vai restringir ainda mais o acesso à universidade para as classes mais pobres. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, no Brasil, apenas 15% das pessoas têm curso universitário. Então, se você é formado numa universidade, você já faz parte de uma elite, você já faz parte de um grupo muito seleto, muito restrito da sociedade brasileira. E eu acho que a proposta
proposta do Arthur vai restringir ainda mais isso e vai tornar o acesso à universidade ainda mais limitado para as pessoas. Mas o tema de hoje vai ser as perguntas que vocês fizeram, né? Vamos partir para as perguntas. Uma das perguntas é do Francisco Filho, que ele quer saber qual é o segredo para escrever bem. E para mim, o segredo para escrever bem passa primeiro por saber ler bem, né? Você tem que saber interpretar os textos. Eu acho que nesse sentido, voltamos ao curso do Harry Potter, eu acho que você entender a estrutura das narrativas, entender como as histórias são compostas, como elas são construídas, como os autores conceberam tais histórias, é muito importante. Porque existem vários paradigmas, existem várias estruturas narrativas consagradas e clássicas, e saber isso ajuda muito você a conseguir escrever um bom livro. Ser um bom leitor, um leitor analítico, alguém que consegue diagnosticar o que está acontecendo naquela história, quais são os recursos que o autor utilizou, o que ele quis dizer, quais são os motivos, né, os leitmotiv que se chama, quais são os temas recorrentes na história e como aquilo ali vai voltando ao longo da história, como ele construiu os personagens, como ele desenvolveu toda aquela trama. Então, você conseguir ler bem o livro, na hora que você vai sentar para escrever, você internaliza isso e consegue escrever melhor. Então, estudar as técnicas literárias. Eu acho que isso é fundamental para você escrever bem. E mais do que isso, escrever bem não é apenas escrever de maneira rebuscada, de maneira complexa, com uma narrativa muito intrincada. Antes de tudo é saber para quem você está escrevendo, qual é o seu público-alvo. Você está escrevendo para um adulto que gosta de ficção literária, você está escrevendo um romance policial, você está escrevendo para crianças, para jovens. Quem é o seu público? Porque escrever bem não é algo absoluto, não é uma resposta atemporal, mas tem a ver com o seu público, com a sua época e com aquilo que você quer dizer. Então escrever bem é entender a expectativa do seu público. Mas se você quer saber mais sobre como escrever melhor, como construir uma história melhor, como construir um bom texto literário, eu vou deixar aqui embaixo o link para o meu curso de escrita criativa que eu fiz em parceria com o Escreva Seu Livro. É um curso muito completo que vai dar todas as técnicas, todas as estruturas para você montar uma história coerente e bem escrita. A segunda pergunta é do De Lima, que ele quer saber como um escritor deve lidar com o perfeccionismo. Eu já vou chegar de sola aqui, não existe perfeição, não existe obra perfeita. Quanto mais você se afligir por causa disso, mais difícil é produzir uma obra boa. Quando alguém vai numa entrevista de trabalho e pergunta qual é o defeito dela, as pessoas falam assim, sou muito perfeccionista. É como se isso fosse um defeito. Mas não existe perfeição, você nunca vai produzir uma obra perfeita. Essa é uma desculpa que as pessoas se dão para nunca acabar um livro, para nunca acabar uma obra, porque ela fica lá tentando consertar todos os detalhes, tentando fazer uma coisa perfeita, mas isso não existe. Eu penso que mesmo os grandes autores, os grandes artistas, se você perguntasse para eles se ele acha que a obra dele é perfeita, eles diriam que não. Eles diriam que tem algum defeito, que aquilo ali está imperfeito, que aquilo ali tem problemas, porque ninguém está satisfeito com o que faz. E você não acaba um livro, você abandona um livro. Você escreve aquela obra, você revisa, você reescreve, você revisa de novo, você reescreve e um momento você desiste. Olha, agora já deu. Vai pro mundo. Vai lá porque eu não consigo fazer mais isso. Se você não chegar nesse momento em que você fala assim, olha, acabei, você nunca vai parar de reescrever o seu livro. Então abandone essa ideia de que uma obra tem que ser perfeita. Ela não deve ser perfeita. Ela deve ser aquilo que você quis dizer, da melhor maneira que você conseguiu fazer, e é isso. A terceira pergunta é do Wilson de Moraes, e ele fez duas perguntas, mas vou responder uma delas agora, que é como surge a inspiração e o processo de escrita. A inspiração pode surgir de vários pontos, né, de vários modos. Você pode recebê-la passivamente, você está lá fazendo alguma coisa, de repente vem uma ideia, né? Você está vendo um filme, por exemplo, e aquele filme te desperta uma ideia para escrever uma obra, ou você vê uma cena na rua e isso te desperta alguma coisa. Você também pode buscar ativamente a inspiração. Você pode consultar certos autores, você pode procurar certas obras, você pode tentar fazer um brainstorm, né? Tentar escrever certas ideias no papel. Então existem esses dois modos, o passivo e o ativo. Mas você não pode ficar guardando inspiração para escrever. Eu acho que a partir do momento que você teve uma ideia para alguma história, algum tipo de narrativa, algum tipo de conto ou livro, você tem que sentar e começar a escrever, porque as ideias vão surgindo na escrita. À medida que você vai produzindo o seu texto, as ideias vão surgindo. É algo que vai meio que automático. E os seus personagens também vão ditando o rumo da história. Se você tiver bons personagens complexos, bem desenvolvidos, eles vão te guiar. Então eu acho que você tem que confiar um pouco na intuição também na hora de você sentar e começar a escrever, porque nós estamos repletos de histórias dentro de nós. A gente já viu muitos filmes, a gente já leu muitos livros, a gente já viu muitas peças de teatro, já ouviu muitos causos, muitas piadas. Então nós temos um repertório de histórias dentro de nós que vão nos ajudar na hora de construir essa trama. E como eu disse anteriormente, se você conhecer as técnicas, se você conhecer os princípios, as formas, os padrões, na hora de escrever você vai conseguir projetar esse conhecimento seu para a trama.
Então eu não esperaria inspiração. Ou você deve buscar ativamente a inspiração, lendo reportagens, lendo histórias engraçadas, buscando no cinema, ou você senta lá e começa a escrever e a inspiração vai surgir no caminho. E por fim, uma última pergunta que é do Umbrella Corporation, que ele queria que eu falasse sobre como se desligar da tecnologia e conseguir focar a mente para poder ler um livro, né, para poder se concentrar isso. Porque ele diz que ele começa a vagar e ter pensamentos fora do contexto e fica sempre pensando se alguém mandou uma mensagem do celular, né? Se você tiver alguma técnica para isso, Umbrella Corporation, me avise, porque é difícil. Nessa era que a gente vive agora, é muito difícil você se desligar da internet, se desligar dos computadores para conseguir ler. Para poder escrever, por exemplo, eu uso esse dispositivo aqui, olha, que é meio que uma máquina de escrever digital, que eu uso sem internet, então eu sento ali fora, sem celular, sem nada, e fico digitando nisso aqui, porque foi o único modo que eu consegui encontrar para poder me desligar da internet. E outra coisa que eu fiz também foi sair do Facebook. Eu não uso o Facebook mais, porque enquanto eu estava lendo no computador, né, que eu leio muito aqui no computador, leio artigos, leio ensaios, leio livros aqui no computador, então ficava aparecendo a notificação para mim aqui em cima, assim, do Facebook, alguém comentou alguma coisa, isso me distraía muito. Então eu parei de usar o Facebook, desliguei o Facebook aqui das minhas abas, assim eu posso ler, eu posso me concentrar sem ficar distraído por causa disso. É uma disciplina, eu acho, é algo que você tem que fazer, assim, ó, vou me propor a ler meia hora. Então você pega um livro, senta num cantinho ali e por meia hora não ligue o celular, não ligue o computador e leia. Eu acho que é uma disciplina. Se você conseguir se programar ali, ou pega o celular e põe no cronômetro ali, olha, põe um countdown ali, meia hora. Você só para de ler quando chegar naquele tempo. Talvez seja uma estratégia, não sei. Se vocês tiverem alguma ideia, deixe no comentário aqui embaixo. Então, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês acham que existe perfeição, qual é o segredo para escrever bem, como conseguir se concentrar nessa era digital, né? Como você conseguir se desligar para poder ler um livro, ou escrever um livro, né? Com tantas distrações. E também se você concorda com a crítica do Arthur, do Mamãe Falei, em relação ao curso da USP sobre Harry Potter. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!